tive que mudar de posição pra fugir da chuva. Hoje a minha caneca é de ursinho, porque eu me recuso a beber café na caneca do Flamengo depois do jogo de ontem. No caso, esse vídeo está sendo gravado sexta-feira, depois da final da Recopa. Eu acabei de acordar, porque eu fui dormir muito tarde ontem. O clima está assim, e está assim a semana toda. E eu moro perto dessas cidades de Minas que estão alagando, então tô ficando um pouco preocupada. Eu não por mim, eu amo chuva, mas tô preocupada no geral, porque tá tendo muita enchente. Mas enfim, eu queria gravar esse vídeo pra poder falar como eu estou me sentindo em relação a tudo. Porque eu tô me sentindo um pouco sobrecarregada, sabe? Mas não é sobrecarregada no sentido de caramba, eu não aguento mais, eu quero desistir. Não. É mais no sentido de eu estou me sentindo cansada e eu gostaria de não estar me sentindo assim para eu conseguir render mais. Porque tem muita coisa para estudar e eu tô dando o meu máximo, eu tô realmente estudando todos os dias, só que eu poderia estar estudando de forma melhor. Então, agora é diferente de antes, que a minha análise era sempre o quão constante eu estava sendo e o quanto eu estava conseguindo estudar de fato. Eu tô pensando mais em, olha, eu estou estudando todos os dias, mas como eu posso fazer o máximo dentro do tempo que eu tenho, sabe? Eu tava tendo um problema muito grande com sono, porque eu tava tomando um antialérgico para tentar tratar um pouco das minhas alergias, só que não deu muito certo, porque eu tava dormindo umas 10, 11 horas e eu não tava conseguindo acordar de jeito nenhum. A câmera tá caindo. Acho que assim fica melhor. Eu notei que basicamente tudo que eu penso é sobre estudar. E isso tem me preocupado um pouco, sabe? Nessa questão mais mental, assim. Ano passado, eu perdi boa parte do ano porque eu estava com a minha saúde mental lá embaixo, tá ligado? Eu tava com vários problemas, assim, que não acho que vale a pena ficar revivendo e comentando aqui, mas que estavam me deixando muito mal, eu não tava rendendo nada. E agora eu vejo o quanto que é importante eu cuidar pra eu não perder mais um ano pra mim mesma. É essa a verdade. Aí, enfim, teve o ciclo 1 e eu vou falar como é que eu fui nessa questão mais, assim, estudos em específico, né? Eu não sei se alguém que não me conhece vai estar assistindo esse vídeo, porque é só eu falando de mim mesma. Eu acho até que as pessoas me conhecem e não vão querer ver esse vídeo, porque é só eu falando de mim mesma. Eu estou no meu segundo ano de cursinho, turma ITA, e eu acabei de fazer o primeiro ciclo de simulados, e que no caso é primeira fase e segunda fase. A primeira fase são objetivas, a segunda fase são 4 dias de prova. E no caso ainda falta física, mas a gente já considera que física O primeiro simulado, primeira fase do ciclo 1, eu fiz 28 de 48, só que sem inglês seria 17 de 36. E aí eu fiquei com média 4,72. Que não ironicamente foi a média do meu primeiro ITA, a minha primeira tentativa do ITA, eu tirei exatamente essa nota. Matemática pra mim tá sendo muito ruim, principalmente porque eu notei que eu não sei geometria. Geometria tá sendo assim, meu calcanhar de Aquiles. Eu acho que é uma das matérias que eu menos tô entendendo. Assim, de todas as aulas que eu vejo, eu entendo. E tipo, a dificuldade vem nas questões. Matemática, a dificuldade ela vem na aula, aí vem nas questões e, enfim, tá bem complicado. Física sempre foi minha pior matéria. E eu tô tentando focar em fazer exercícios mais básicos, assim, não ir direto pra lista, fazer, tipo, o que eles chamam de mortais antes de ir pra lista. E aí, por isso, eu acabei não fazendo tantas listas de física. Mas eu tô bem feliz de, tipo, tá conseguindo acompanhar as aulas ao vivo. Porque ano passado eu tava tão atrasada que eu não tava vendo ao vivo, eu tava vendo todas gravadas. E por estar vendo todas gravadas, acabava que se eu assistisse menos de 6 aulas num dia, no dia seguinte eu tinha que assistir 8, 9. Isso não é muito bom. Então, eu tô feliz de ela estar conseguindo assistir ao vivo. Enfim,
Nessa questão de rendimento e de, tipo, matéria por matéria, eu acho que eu sei... Caramba! Não sei se tá pegando o microfone ou não sei se eu posso falar. Mas, enfim, eu sei exatamente onde eu preciso melhorar, sabe? Eu tava pensando até em assinar alguma coisa de mentoria ou de acompanhamento, porque eu vi várias plataformas legais que elas mostram mais ou menos o teu rendimento por matéria, o que você precisa revisar, e automatizam isso. Só que eu acho que eu não vou usar direito. Primeiro porque a plataforma do Poliedro já faz isso muito bem. Ela me mostra o que eu preciso revisar para cada matéria, tipo, olha, essa questão muita gente acertou e você errou, então dê um foco nisso. Ou, essa questão você errou, mas geral errou também, então você não precisa tanto se preocupar. Que é o que as plataformas meio que fariam pra mim. Teoricamente, assim, falariam, tipo, ei, essa matéria cai bastante, então você precisa focar nela. Então, não é tão necessário assim. E também eu tenho me organizado pelo meu quadro no escritório, que eu coloquei o quadrinho e aí eu escrevo assim, tem que fazer tal coisa. Tem que escrever redação, tem que ver tal aula, tem que fazer tal lista, e aí essa organização tá legal pra mim. Agora que eu falei mais ou menos o panorama geral, os extras são mais coisas assim que eu gostaria de estar fazendo também e não estou fazendo. Eu estou tentando ler a Bíblia todos os dias, que era o meu foco, né? Eu quero ler a Bíblia todo esse ano. Tem sido muito bom pra mim, porque Deus fala muito comigo nessas leituras. Só que eu estou tentando evitar muito colocar isso como, tipo, um checklist e não dar tanto foco, tipo, só fazer essa leitura, pronto, li, fiz o que eu tinha que fazer. E também isso leva algum tempo, porque eu gosto de fazer uma leitura pesquisando, entendendo e meditando de verdade no texto, sabe? Então eu acabo levando de meia hora a 1 hora, mais ou menos, quando eu faço as leituras. E aí eu fico com menos tempo de estudo por isso. E eu não queria estar me preocupando, mas eu tô. Porque eu sei que esse tempo que eu gasto com Deus não é um tempo gasto, entre aspas, sabe? Não é um tempo que eu tô desperdiçando, é um tempo que eu tô investindo. Porque os dias que eu falo com Deus antes de estudar, parece que tudo flui muito melhor. Parece que eu tenho mais força, mais foco. Assim, fico com menos sono, menos cansaço, porque o Senhor dá aquela reavivada no espírito logo no início do dia, sabe? Academia também. Como tá chovendo assim, eu vou de bicicleta. Teve um dia até que eu meti o louco e fui, só que eu peguei chuva pra caramba voltando. E aí, assim, fazer isso todos os dias não tá dando. Então, eu até queria ter ido hoje, só que eu fui dormir tarde por causa do Flamengo e não fui. As outras coisas são mais de descanso. O que acontece? A minha família, a gente não tem tanto costume de viajar. No início, assim, que início? Lá pra perto da pandemia, o motivo era principalmente dinheiro. Então, assim, depois da pandemia ali, 21, 22, 23 até, a gente não tinha dinheiro pra viajar, porque os focos do dinheiro eram pra outras coisas. Mas agora que a gente está numa situação um pouco melhor, que a gente está vendo Deus ajudando e tudo mais, eles estão com essas vontades de fazer algumas viagens assim. Eu quero muito, porque eu gosto de passar tempo com a minha família e é bom para relaxar. Só que ao mesmo tempo, eu não consigo descansar na questão de eu devia estar estudando. O Poliedro, ele já coloca no calendário semaninhas, que eles chamam, que são 3, 4 dias que ficam sem aula para você descansar ou para você botar a lista em dia. Eu vejo como eles, de fato, focam no quanto é importante você ter o seu tempo de descanso, além do seu tempo de estudo, tanto para você não se sobrecarregar, e eu tô tendo dificuldade com isso, porque eu sinto que não tá muito definido, sabe? O tempo que eu devia estar descansando, o tempo que eu devia estar estudando. E aí acaba que eu estou estudando muito, só que eu não estou estudando bem. Porque talvez se eu estudasse menos horas, tivesse mais horas de descanso, mas essas minhas horas estudando fossem mais focadas, eu estaria rendendo mais. E essa o ponto que eu quero, assim, focar esse ano, sabe? Eu quero, tipo, é esse momento aqui, eu vou estudar, eu vou focar, eu vou fazer a lista, não vou me desfocar com nada. E depois eu vou ter um momento pra poder, descansar sozinha e tal. Provavelmente vou, tipo assim, colocar o tempo de foco de estudos. E aí, assim que acabar as aulas, eu vou colocar, então agora eu vou jogar um episódio de Amor Doce. E aí eu sei que eu vou focar ao longo do dia, porque eu vou ficar pensando, no final do dia eu vou jogar Amor Doce. E aí eu não vou desfocar.
eu tava fazendo isso com Persona, eu botava todo domingo eu vou jogar Persona. Só que agora eu cheguei num ponto tão triste de Persona que eu não quero jogar porque eu não quero que acabe. Porque eu tô perto dos acontecimentos finais. Se você já jogou, você sabe. E aí eu não quero jogar porque eu tô muito triste. Eu tô feliz, sabe? Eu acabei de falar que tô triste, tô feliz. É um paradoxo. Eu tô feliz porque eu tô muito grata por... Sabe, é um privilégio eu estar estudando. Tá tipo 2 anos estudando por conta própria. De eu não estar tendo que trabalhar, de eu não estar tendo que me preocupar com o que eu vou comer, com, tipo, essas coisas, porque Deus tem abençoado o trabalho dos meus pais. E tudo que eu preciso fazer é estudar, sabe? Meio que todo o material já foi me dado, eu não preciso de mais nada. Assim, quando eu penso, o que eu quero comprar, o que eu quero, né, gastar dinheiro, meio que não me vem nada, assim, que é necessidade, entende? E já me faltou muita coisa nesse sentido, assim, de... Eu não podia, no meu ensino médio, por exemplo, não tinha dinheiro para fazer um cursinho, ou mesmo o meu iPad que eu ganhei ano passado, eu queria esse iPad desde que eu tava no fundamental e nunca tive, sabe? Então, meio que todas as coisas que eu queria, minha família tem conseguido me dar e isso eu fico muito feliz, sabe? Começar a chorar. Parte do motivo pelo qual eu me cobro pra dar tudo de mim nos estudos é porque eu sei que eles estão dando tudo deles por mim. E essa rede de apoio, não só da minha família, mas de vocês também, como vocês me incentivam e falam, não, Mari, você vai conseguir, você vai passar, tô ansioso pelo vídeo em que você vai botar passando ITA, e eu fico muito feliz. O meu professor de química, ele colocou nos stories dele um post falando sobre studygrams e sobre como os perfis de estudo atrapalham algumas pessoas, principalmente no sentido de comparação. E eu vi que foi muito pro negócio do Instagram, de tipo assim, perfis de estudo no Instagram, não exatamente de quem posta vlog estudando no YouTube. E eu tive que concordar com ele, porque no Instagram tudo é muito maquiado, sabe? Tipo, eu não conseguiria ter essa conversa que eu tô tendo agora com vocês se eu estivesse no Instagram, porque eu estaria postando um story que ia sumir em 24 horas, ninguém poderia voltar pra ver algum momento que marcou, assim. Não teria aquele negócio de comentários de vocês interagindo entre vocês, seria só vocês interagindo comigo. E eu sou meio ruim pra responder no Instagram. Se você quiser conversar comigo e tirar dúvida, me chama no Discord. Eu tá com o link do server na descrição. Me chama no Discord, conversa comigo, eu respondo. Porque no Instagram é muito ruim de eu responder. Mas enfim. E aí eu até mandei pra ele sobre como eu tava feliz de ter criado essa comunidade aqui com vocês. Principalmente de meninas, porque eu era uma menina que me sentia muito solitária nesse meio militar e agora eu tenho várias amigas que estudam pra ITA ou mesmo para outros concursos, Escola Naval, SpaceX, e isso deixa feliz, sabe? E eu tava um tempo mal. Esses últimos dias eu tava muito ansiosa, um peso muito grande assim no meu coração, mas meio que foi passando e agora eu tô só... Claro que eu ainda tô estressada porque eu sou flamenguista, mas enfim, eu tô menos estressada. Eu consegui colocar na minha cabeça que não vai dar tempo de fazer tudo e pra eu focar os meus esforços no que realmente importa. E aí até eu tô gravando esse vídeo pra pedir desculpa pra vocês pela baixa frequência dos vídeos. Eu sei que não é como se fosse minha obrigação, meu compromisso e tal, mas eu sinto que é um pouco, porque eu sei o quanto vocês gostam e o quanto motiva vocês também. Mas como eu disse, a gente interage bastante lá na comunidade do Discord. Eu queria muito estudar mais com vocês, só que eu fico com vergonha de chegar, oi gente, vamos estudar. Eu sou meio tímida. Eu sei que não parece quando eu abro a câmera e começo a falar assim, mas é porque eu sou tagarela. Tagarela. Não que eu sou extrovertida, sabe? Essa última semana eu tenho ficado, não, eu vou combater minha timidez e eu vou conversar mais. E aí eu mandei várias mensagens no servidor e mandei várias mensagens no grupo da minha turma no WhatsApp também.
E aí, depois eu ficava tipo, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Nossa, eu devia ter calado a minha boca. Mas enfim, coisas aleatórias. Esse vídeo não tem roteiro nenhum. Eu tô com meu caderninho aberto aqui, porque eu queria falar o que tava escrito nele. Mas eu tô falando só coisas da minha cabeça e deixando ele aqui de enfeite. Meu café já esfriou. Uma coisa que uma amiga minha falou comigo, e que assim, sabe quando faz aquele boom na sua cabeça? Ela falou comigo, às vezes Deus ainda não te deu o que você espera. Porque se ele te desse agora, isso se tornaria um ídolo. E aí tem vários exemplos disso na Bíblia, como o fato de que Abraão só foi pai quando Deus estabeleceu que ele não seria pai para ele mesmo, para satisfazer o desejo dele, mas sim para ser pai de uma nação. Porque Deus pega os nossos sonhos e transforma para o reino dele, sabe? Eu tenho certeza que se eu tenho essa vontade de estudar pro ITA e as coisas estão caminhando para dar certo, é porque nesse caminho de estudar lá e me formar, e até antes de eu entrar, eu já tô abençoando vidas, sabe? E Deus já tem usado a minha vida para fazer o propósito dele. E eu acho isso muito bonito. E outro exemplo também é a história do nascimento de Samuel, que Ana queria muito um filho também. E quando ela orou, entregou para o Senhor e falou: Senhor, quando eu tiver um filho, esse filho vai ser dedicado ao Senhor. Ele vai ser um profeta. Eu vou estabelecer que a vida dele vai ser devota ao Senhor, porque o Senhor vai satisfazer o meu desejo de ter um filho. E então nasce Samuel. E Samuel é incrível. E eu fico, caramba, de fato, Deus ele espera o momento em que a gente vai meio que focar primeiro nele, depois nos nossos interesses, pra nos dar o que a gente quer, sabe? Primeiro a gente precisa entender que o que nós queremos, às vezes, é só pra nós mesmos, e são desejos meio egoístas, sabe? Deus sabe que se ele der isso pra gente, a gente vai meio que se esquecer dele, não vamos ser tão gratos. E falando isso, até parece que, tipo assim, Deus quer todo o crédito, não sei o quê. E ele poderia fazer isso, porque, né, ele é Deus, então ele pode. Mas é mais no sentido de que isso prejudicaria nós mesmos. Tipo, a gente meio que esqueceria de tudo que a gente passou antes e tornaria aquilo um ídolo na nossa vida. Eu vejo como se talvez se eu tivesse passado no 3º ano do ensino médio, eu não teria o apreço que eu tô tendo por essa aprovação, sabe? Eu não ficaria tão feliz e não choraria de emoção e não teria esse peso todo de eu estar sonhando com isso e estar lutando por isso com todas as minhas forças. Eu não teria construído esse caráter de uma pessoa dedicada, de uma pessoa que luta, que eu não fui por muito tempo da minha vida. Sempre na minha vida eu meio que consegui as coisas que eu queria com facilidade, sabe? Eu nunca tive que lutar por nada dessa forma. Talvez seja também porque eu nunca quis nada dessa forma. Eu sempre fui muito de desistir. Se eu queria algo que era muito difícil, eu deixava pra lá. Então, querer o ITA, que é algo muito difícil, tá criando em mim esse negócio de não, se eu quero, eu posso, eu consigo, e Deus tá comigo, e Deus tem mostrado que ele tá comigo, Deus tem ouvido as minhas orações, mesmo quando eu acho que eu tô falando com a parede. E eu tenho tentado dedicar tudo isso ao Senhor, me esforçar por ele, sabe, por tudo que ele tem feito por mim, e honrar ele com a minha vida. A gente já tá quase entrando em março. Isso me deixa um pouco desesperada, porque parece que tá passando muito rápido o ano, né? Se a gente parar pra somar, já foram mais de 50 dias do ano, o que significa que faltam uns 200 e poucos dias pra prova. Mas vai dar tudo certo pra mim e pra vocês. Em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um de vocês. Que se você esteja passando por um momento ansioso, por um momento triste, que parece que dá vontade de desistir, parece que isso não é pra vocês, que vocês entendam que é assim. Se você ainda não se sente pronto, você vai ficar. A gente nunca se sente pronto de verdade, né? Mas Deus vai capacitar você. E que o Espírito Santo esteja trazendo a paz sobre a sua vida, independente do que você esteja passando. Tchim, tchim! Beijo.